Tovando, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Inicialmente, bom dia aos nossos ouvintes todos que estão nos acompanhando aqui no Panorama 95. Inicialmente, gostaria de me parabenizar, né? Obrigado. Publicamente e desejar para você muita saúde, muita paz de espírito, muito sucesso na sua vida profissional ao longo da sua jornada que está aí em ascensão, em franca ascensão, e que tudo corra, Deus e Santana abençoe você, que tudo corra bem ao longo da sua trajetória e da sua vida. Tá, muito obrigado, Tovanda. Hoje nosso assunto é o tratamento de arritmias. Exatamente. E aí, para quem está em casa nos ouvindo, por exemplo, o que é arritmia? Pronto. O que é arritmia, Marcos? A arritmia é uma alteração, um distúrbio no ritmo cardíaco normal. O que seria o ritmo cardíaco normal? O esperado, o que se espera que o coração funcione num ritmo regular e com uma frequência de batimentos entre 50 e 100 batimentos por minuto. Então, tudo aquilo que, ao se verificar o ritmo do coração, você verifica que está fora desses padrões, ou seja, ele não está regular. Cada batida se sucede à outra de uma maneira que você já espera o momento da próxima. Isso seria um ritmo regular. Ou toda vez que você tem a frequência cardíaca fora desses limites, entre 50 e 100 batimentos por minuto, você tem o que a gente chama de arritmia cardíaca. E isso tem que ser tratado? Sim, normalmente há algumas arritmias que são consideradas menos graves e menos sérias. Você pode apenas acompanhar, fazer o que a gente chama de tratamento expectante e ver a sua evolução ao longo do tempo. Tem algumas que são absolutamente benignas, como é o caso, por exemplo, da arritmia sinusal, que alguns pacientes podem ter realizado um eletrocardiograma ou algum outro exame que demonstre essa arritmia sinusal, que eu vivo dizendo que eu protesto contra quem tenha batizado esse nome de arritmia sinusal, porque de fato é uma arritmia, é uma leve alteração do ritmo, mas ela é absolutamente benigna e é a única que leva o nome de arritmia no nome. Então acaba assustando muita gente, muitas pessoas, e ela não carrega consigo nenhum risco ao paciente. Tanto é que não tem nenhum tipo de tratamento para ela, a gente apenas acompanha. Ela é uma variação pequena, porém perceptível, da frequência cardíaca com ou sem a respiração. Então, só por essa variação, o ritmo ele já não é mais regular, e aí, em função disso, você chama de arritmia sinusal, mas ela é totalmente benigna. Outras, por exemplo, a taquicardia sinusal, que é um aumento da frequência cardíaca, ela pode ser fisiológica. Por exemplo, se eu pedir para qualquer um de nós três que estamos aqui no estúdio, darmos 2 voltas ali na praça do CDS e voltarmos para cá, a gente vai voltar com o coração com uma frequência de batimentos acima de 100 batimentos por minuto. Então, provavelmente nós estaremos em taquicardia sinusal, que é um aumento da frequência cardíaca acima de 100, e ela é fisiológica porque é uma resposta natural do nosso corpo. Ela é uma arritmia, a gente tem que considerar porque ela preenche os critérios de arritmia, a frequência cardíaca está acima de 100, mas o nome que vem à frente, que é fisiológica, já explica que ela é apenas uma reação do nosso corpo a uma modificação da nossa rotina habitual. Então, nesses casos, essa taquicardia sinusal, ela não é uma doença, ela não precisa ser tratada, ela é apenas um reflexo do que está acontecendo conosco. Então, esses são 2 exemplos de arritmias que têm comportamentos benignos, totalmente benignos, e que a gente não precisa tratar. Entretanto, existem outras arritmias que carregam consigo um potencial de complicações. Então, essas arritmias, elas requerem tratamento. Então, a gente precisa primeiro, a arritmia é um termo bem genérico e amplo, não é genérico, ele é um termo amplo. Então, ele envolve tanto as alterações em que a frequência cardíaca está entre 50 e 100, ou seja, digamos, alguém tem a frequência cardíaca de 75 batimentos por minuto, mas o ritmo ele não é regular. Você tem uma pancada agora, tem outra pancada, daqui a pouco aparecem 2, depois volta a ser só uma, depois 3 juntas. Tudo isso
torna o ritmo bastante bagunçado e isso é uma arritmia, mesmo com a frequência cardíaca normal. Outra pessoa tem a frequência de batimentos normal do coração de 30, 35 batimentos por minuto. Isso também é uma arritmia e também precisa ser observada e tratada. Outra pessoa tem uma frequência cardíaca de 135 batimentos por minuto e não deu 2 voltas ali na praça do CDS. Está em repouso, sentada e está com essa frequência desse modo. A gente precisa analisar e ver do que se trata. Como é um termo muito amplo, o termo arritmia, então a exceção de algumas poucas que a gente apenas observa, para as outras nós realmente requisitamos algum tipo de tratamento, né? E esse tratamento ele deve ser direcionado ao tipo específico. Nós temos várias opções de tratamento de arritmia que aí são destinadas a cada tipo específico de arritmia, ou grupos, né, de arritmias. Agora, toda arritmia, ela pode causar morte súbita ou não? Então, em princípio não. Existem algumas arritmias graves que podem levar de fato à morte súbita, mas nem todas. Essa arritmia sinusal que nós acabamos de citar aqui, não existe nenhuma correlação do aparecimento dela com a morte súbita. A taquicardia sinusal fisiológica também não apresenta nenhum tipo de correlação. Na maioria das vezes, as arritmias que são correlacionadas com a presença de morte súbita são as arritmias ventriculares, que são as que têm a origem no ventrículo, que é a porção do coração que tem mais músculo e que de fato bombeia o sangue para distribuí-lo para o nosso corpo, e as arritmias que têm a origem nessa localização, na localização do ventrículo, elas carregam consigo um risco maior de morte súbita, e em função disso elas podem produzir acidentes trágicos, né? Uma perda súbita de alguém. O paciente não tem tempo sequer de pedir ajuda. Via de regra, o sintoma do paciente já é um desmaio, que é seguido da parada cardíaca, e se ele não tiver a sorte de passar pelo tratamento imediato, que é o desfibrilador, as chances dele são menores do que 2%. Quando tem um desfibrilador, elas chegam a 50 e poucos por cento, mas nesses casos, essas arritmias, de fato, elas carregam um risco muito grande de você levar o paciente à morte. Então, essas arritmias, as taquicardias ventriculares, elas podem produzir isso. Por outro lado, existem outras arritmias, como as bradiarritmias, que também podem... As bradiarritmias são alterações onde a frequência de batidas do coração é menor do que 50 batimentos por minuto. Então, nesses casos, dependendo do tipo, eu medi aqui agora em casa e a frequência está 49. Será que eu estou correndo risco de morte súbita? Não é bem assim. É preciso analisar o tipo da arritmia, porque nem toda frequência cardíaca menor do que 50 está num grupo só. Na verdade, a gente tem um grupo muito amplo que nós chamamos de arritmias. Dividimos ela em arritmias do coração lento, que são as bradiarritmias, arritmias do coração rápido, que são as taquiarritmias, e as arritmias do coração com frequência normal, que são apenas os distúrbios do ritmo. Então, nessas arritmias do coração lento, a frequência cardíaca caiu abaixo de 50, dependendo do tipo específico, que existe mais de uma, você pode também estar associado ao risco de morte súbita, e aí você precisa também de um tratamento que é diferente desse outro que nós acabamos de comentar aqui, sobre as taquicardias ventriculares, que seria a desfibrilação, né, que acontece por meio ou do desfibrilador externo, que é aquele aparelho, né, que dá o choque no peito dos pacientes, que eu tenho certeza que alguém já deve ter visto em alguma história de filme ou na televisão, deve ter ouvido falar de algo do tipo, ou o mesmo aparelho sendo implantado internamente no paciente. Então, esse mesmo aparelho ele pode ser implantado dentro do coração do paciente, ele detecta quando a arritmia acontece e ele dispara uma carga elétrica para poder resetar, a gente chama, o sistema elétrico do paciente. Ele zera o sistema elétrico do paciente, começa tudo de novo e aí o ritmo do paciente volta ao normal. Nesse caso, que é o tratamento das taquicardias, de algumas taquicardias ventriculares, que é o implante do cardiodesfibrilador, ele não funciona, ele não serve para as arritmias do coração lento. Nesse caso das arritmias do coração lento,
Nós temos, por exemplo, a possibilidade de indicação de marca-passo para os pacientes, né? Que é um aparelho que é implantado também do mesmo modo desse cardiodesfibrilador. Ele é implantado dentro do paciente, né? Ele é interno, é colocado geralmente um pouco abaixo da clavícula, com uma bateria pequena, o tamanho de uma caixinha de fósforo. Depois se colocam 2 fios que vão até o coração, e esses fios eles vão sentir, interpretar como é que está o ritmo do coração, e vendo a necessidade eles vão emitir pequenos estímulos elétricos que o paciente não vai sentir nada, e esses estímulos eles vão manter a frequência cardíaca do paciente dentro do normal. No caso de um paciente que tinha uma frequência de 30, de 25, de 35 batimentos por minuto, e aí o marca-passo ele acaba implantando uma frequência cardíaca mínima que você regula lá no aparelho. Então ela não vai cair jamais abaixo de 60. Se ela cair abaixo de 60, o aparelho ele entra em funcionamento para poder estimular o coração a bater numa frequência maior. Tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. A nossa ouvinte, ela pergunta: sinto o coração pulsando no peito, né? Mas não fica acelerado, né? Isso é preocupante? Eu não diria que é alarmante, ou preocupante, mas é necessário uma cautela e uma investigação, porque isso daí a gente pode estar diante de um quadro de fato de arritmia. Não as arritmias aceleradas, as taquiarritmias, mas algumas arritmias do coração irregular, onde a frequência está normal, entre 50 e 100, mas os batimentos eles são irregulares. E algumas dessas arritmias, elas podem levar a outras formas de arritmias mais sérias. Então, nesses casos, essa sensação de uma pancada isolada que eu tenho, eu não, normalmente, Marcos, você sabe disso, nossos ouvintes sabem, nós não sentimos o nosso coração bater, né? Ele funciona, ele trabalha silenciosamente, e esse é o nosso normal. Tem pessoas que têm facilidade de, por exemplo, ouvir o coração, ouvir o próprio eu não consigo. Ouvir o próprio batimento, às vezes quando deita no travesseiro e dizem que ficam ouvindo, elas dizem isso acontece de fato, porque eu também escuto, de vez em quando eu também escuto. Isso, na verdade, não é o coração que está, eles estão ouvindo o som do próprio coração. Na verdade, provavelmente é uma pulsação de alguma das artérias na região da cabeça, né? A artéria temporal, por exemplo, é uma delas, e que ela, às vezes, em determinados momentos, por razões diversas, ela tem uma pulsação mais forte, e aí essa pulsação ela é percebida e é ouvida pelo paciente. Ele acha não é o coração, não. Não é na verdade, só acontece essa pulsação porque o coração está trabalhando. Então é um sinal de que o coração está funcionando. Mas não é ele não está ouvindo a batida direta do próprio coração. Na verdade, ele está ouvindo a pulsação de uma artéria que está passando ali próximo, na região do crânio ou na região do ouvido, e aí isso faz com que a pessoa escute esse batimento. Isso não configura necessariamente um sintoma de arritmia. Já o que a nossa ouvinte relatou aí, pelo que eu pude entender, que são pancadas isoladas no coração, batidas isoladas, mas sem aceleramento, elas podem indicar sim alguma situação de arritmia, e é preciso que seja verificado. Não tem como a gente dizer se é alarmante, se é uma coisa urgente ou não, mas a recomendação é que ela procure alguma avaliação médica para poder investigar melhor esse quadro. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 988-775550. Bom dia. Bom dia, Marcos Jantas. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor aí. O seguinte: se quando a gente está prestes a ter um infarto, se o corpo avisa de alguma maneira, se os batimentos aumentam, se isso acontece, se aqueles reloginhos que a gente bota no pulso, que marca o pulso, a pulsação, os batimentos cardíacos da pessoa, se serve para a gente estar olhando, e se na hora que estiver aumentando é sinal que a gente vai ter um infarto, coisa desse tipo. Tem muita gente que está com o reloginho agora aguardando essa resposta. Viu? A resposta é tensa, né, Marcos? Vou começar pelo começo. Ele perguntou se a gente sente alguma coisa antes do infarto. Sim, via de regra, antes de ter o infarto. Na verdade, não é antes de ter o infarto, já é o início do processo de infarto, né? Não é assim, eu vou ter um infarto daqui a 10 minutos, que é uma oclusão completa, né, por meio da formação de um coágulo que vai entupir a circulação do meu coração.
Aí 10 minutos, meia hora, um dia antes, eu começo a sentir algumas coisas. É muito raro que isso aconteça. Normalmente, quando acontece, é um processo contínuo. Você já vem sentindo esses sintomas e eles se agravam em determinado momento. Mas isso é porque você tem uma obstrução que ela vem lenta, vem aumentando aos poucos, e isso pode produzir os sintomas mais arrastados. Mas, via de regra, aqueles infartos que são súbitos, o paciente muitas vezes acorda de madrugada com a dor, ou ele marca a hora. Eu estava comendo uma goiaba, quando eu dei a terceira mordida na goiaba, eu comecei a sentir uma dor, e aí, depois disso, começou a suar frio, vontade de vomitar, fiquei pálido, a dor passou pro meu braço, e eu comecei a sentir falta de ar. Pronto, esses sintomas podem ser já os sintomas do infarto. Não tem nada antes que diga assim, olha, eu estou sentindo um sintoma antes, e esse sintoma não faz parte do infarto, mas ele é um aviso. O que tem é os sintomas do próprio infarto, que muitas vezes não são a dor torácica, né? A dor, você e todos nós que aqui estamos, quando a gente sente uma dor no peito, é natural que dentre as possibilidades a gente considere a possibilidade de que seja do coração. Então, você sente uma dor no peito forte, apertando em cima do lado esquerdo do peito, que é onde fica o coração, é natural que você pense nessa possibilidade de ser infarto. Mas nem sempre ela é a primeira coisa a acontecer. Algumas vezes, eu acho que talvez tenha sido essa pergunta, algumas vezes você sente antes um suor frio, você sente um mal-estar, um desconforto na boca do estômago, você sente o coração acelerando, você sente uma falta de ar, e esses sintomas podem ser o prenúncio de um infarto. Dá tempo a agir ainda? Dá tempo a agir ainda. A grande questão nessa história, Geraldinho, é que esses sintomas, eles são inespecíficos. Então, você ter um suor frio, desculpa, você tem um suor frio, você tem um mal-estar, você tem um desconforto na boca do estômago, ele não é específico de infarto. Se eu disser na rádio agora, para a população de Caicó, do Seridó, e extrapolando muito além da nossa região de Seridó, tanta gente que nos ouve em outros estados, inclusive. Se eu disser agora para as pessoas que quem tiver um suor frio, quem tiver um coração acelerado, pode ser um prenúncio do infarto, eu posso estar assustando as pessoas desnecessariamente. O que precisa ser compreendido e entendido é, esses sintomas, eles podem ser, de fato, o início de um quadro de infarto, mas eles são inespecíficos. Eles também podem acontecer porque você está passando mal, porque não se alimentou com uma comida apropriada, e você pode estar tendo apenas uma indigestão. Eles podem ser um quadro de azia, eles podem ser um quadro de ansiedade. Então não é específico, não quer dizer, eita, se você teve isso, se você teve um suor frio antes, é porque você está infartando agora. A gente não pode dizer que isso, nem mesmo a dor no peito, né? Muitas vezes a dor no peito, que é tão caracterizada como um sintoma de infarto, a gente não pode dizer que toda dor no peito ela é um infarto. Então a gente não tem nenhum sintoma que eu diga assim, olha, meu amigo, se você sentir isso, pode acreditar, é um infarto que você está sentindo. Infelizmente a gente não tem esse anúncio que é garantido de ser infarto. O que a gente tem são esses conjuntos de sintomas que aumentam as chances. Aí o que precisa ser visto é qual é o seu perfil. Você é uma pessoa jovem, que não tem nenhuma doença, que não tem nenhum quadro específico, não tem nenhum histórico familiar, as chances são menores de ser, embora não seja impossível. Se é uma pessoa que já tem mais idade, que fuma, que é obeso, que é diabético, as chances são maiores, embora não seja certeza de ser um infarto. E quanto à questão do reloginho, existem alguns relógios que medem apenas a frequência cardíaca, né? Esses relógios eles são úteis, por exemplo, no treinamento, na atividade física, para que você saiba até onde o limite do seu corpo deve ir, né? Para você não exagerar com relação ao coração. E existem outros relógios que são smartwatches e relógios inteligentes, que eles, além de medir a frequência cardíaca, eles são capazes de determinar o ritmo do coração, pelo menos numa forma mais básica, Marcos. Esses relógios, geralmente ligados a uma marca específica, acho que é o iPhone, eles são capazes de detectar apenas um tipo específico de arritmia, que é a fibrilação atrial. Via de regra, eles não conseguem determinar tão bem, pelo menos até onde eu me lembro, eles não foram projetados para determinar tão bem outras nuances do eletrocardiograma que apontem necessariamente para um infarto. Então esses relógios, você pergunta assim, tem muita gente com os reloginhos em casa. Se o relógio só mostra o número 70, 80, 100, 50, 120, ele não é capaz de prever um infarto acontecendo.
Esses relógios que mostram o traçado do ritmo, eles são capazes de ver uma arritmia. Se for uma arritmia maligna, eles podem avisar um pouco antes, que dê tempo de você procurar ajuda, mas eles não são equipados ainda para dar o diagnóstico de infarto nos pacientes. Geraldinho, tem mais alguma pergunta? O pessoal interage aqui com a gente e esse assunto aí do infarto gera algumas curiosidades, né? O ouvinte diz aqui, então quer dizer que quando estou infartando, o processo é rápido, é um processo rápido? E o outro ouvinte aqui já complementa também, o pessoal está interagindo com o assunto. Pode durar algumas horas? Sim, pronto, ótimo. A gente responde as duas de uma vez só. Esse processo, na verdade, ele é individual. Cada pessoa, ela reage de uma maneira diferente a um processo de infarto. Então, algumas pessoas têm um infarto e ele é tão rápido que não dá tempo de você socorrer o paciente e sequer levá-lo ao pronto-socorro, né? Cerca de 1/3 aproximadamente dos quadros de infarto, segundo as estatísticas, eles se encaixam dentro dessa classificação, que é o que o povo chama de infarto fulminante. Não dá tempo de chegar ao hospital, você sente a dor, sente o mal-estar ou desmaia de uma vez, levam ao hospital, mas antes de chegar ao hospital já vem a óbito e a gente não consegue dar maiores auxílios ao paciente. Essa é uma maneira de reagir, né? A gente sabe de ouvir falar de um ou outro caso que acontece desse modo. Enquanto isso, também sabemos de outros casos de pessoas que tiveram infartos e deu tempo de chegar ao hospital, deu tempo de contactar Natal para poder fazer o procedimento do cateterismo, ou então de fazer uma trombólise, que é uma medicação que dissolve esse coágulo, e essas pessoas sobreviveram ao infarto e estão aqui vivendo as suas vidas normalmente. Então, a resposta ao infarto ela é individual para cada paciente, ela depende de alguns fatores, do tamanho do infarto, da localização. Tem alguns locais específicos do coração que são mais sensíveis e propensos a levar um infarto fulminante, enquanto outros dão um quadro mais arrastado. Então, via de regra, essa reação esse tempo de duração do infarto, ele pode durar de alguns minutos até várias horas. Normalmente, para a gente, o limite é em torno de 12 horas, porque após 12 horas com um infarto completo, um infarto agudo com supra-DST, que é quando você tem uma oclusão total, depois dessas 12 horas, aquele pedaço do coração que estava sem receber sangue, ele virtualmente não volta mais, ele é um pedaço que morre. Aí só o restante do coração vai ter que assumir as funções de bombear e distribuir sangue ao corpo.